Deputado, seja bem-vindo ao Conversa Timeline, um prazer recebê-lo. Bom, e aí, como é que fica essa história? Vamos gastar, mas nós somos um país em que sobra dinheiro, né? A gente pode gastar, talvez, não sei, dá para proporcionar ainda mais mordomia para toda essa turma nova que está chegando, pensar em novos penduricários. Deputado, que situação, hein? Péssimo, péssimo, péssimo. Olha, bom dia a todos, ouvintes e todos que estão nos assistindo. De fato, foi um dia muito típico de um parlamento dominado por centrão, dominado por esquerda, dominado por judiciário, dominado pelo governo. Ou seja, não temos um parlamento. E a verdade é essa: nós não temos um parlamento, temos uma farsa de parlamento. E o que está sendo feito aqui? Eu vou dar o impacto que vocês estão mencionando. Ele existe, é direto, mas agora tem outro impacto indireto que vou explicar um pouquinho, que aí vocês vão entender o quão pior é, né? Qual é o efeito pior disso. Bom, primeiro, o Estado de São Paulo, por exemplo, é o que mais é subrepresentado, né? Nós temos 70 deputados e deveríamos ter aí o dobro disso aí, se não tivesse nenhum tipo de limitação superior ou inferior. Deveria ter mais de 100, 120 mínimo, se tivéssemos aí outras composições, ou até 140, se não houvesse, de fato, qualquer baliza, né, até das questões menores. Tem 10 ou 12 estados que têm um mínimo garantido de 8 parlamentares, e eles não simplesmente estão sempre nesse mínimo, mas isso tira a representação de São Paulo. Então, São Paulo está com 70, travado, e esses 10 estados, eles têm 8 representantes lá, sendo que você, para se eleger deputado federal por algum desses 10 estados, é o equivalente a você ser eleito vereador de uma cidade média lá em São Paulo. Então você veja a desproporção aqui que isso gera de representatividade, né? Então temos um problema de representatividade. A nossa população de São Paulo oferia aí um aumento em talvez dobrar o número de deputados de São Paulo e reduzisse o número de deputados desses outros estados que não tem esse volume todo de população. Mas esse não é só o problema, né, que a gente está subrepresentado perante a nossa população que a gente representa em São Paulo. Olha onde eu vou chegar. O São Paulo contribui 35% do dinheiro federal, né, dos tributos federais. Então, nós temos aí 10, 12% de deputados que representam São Paulo e temos 35% de entrega de tributos ao Poder Federal. Então, temos uma subrepresentação ainda maior se você considerar os tributos que foram gerados no Estado de São Paulo. Muito bem, agora que vem a parte interessante. Essas cadeiras, essas 18 cadeiras, foram criadas majoritariamente em estados que consomem tributos, que recebem os tributos, majoritariamente. Teve, acho que Santa Catarina, que foi o único estado que ganhou 4, mas a maioria dos outros estados são no Norte e Nordeste, talvez um outro no Centro-Oeste, e esses, de fato, são consumidores net dos tributos federais. Além de serem consumidores de todos esses programas, os deputados que virão, eles têm emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares, agora, mais uma vez, desproporcionalmente, vai estar sendo usado para estados que não só não contribuem à sua medida, mas também agora vão estar consumindo mais ainda das emendas parlamentares, que são do todo, né? Eles são distribuídos equinânimes entre os deputados federais. Então, agora eles têm mais poder de uso dessas emendas parlamentares em estados que são estados consumidores. Então, olha a desproporção aí. Então, não é 46 milhões por ano. Estamos falando de bilhões que essa distorção gera. Fora o problema, isso, emenda parlamentar direta. Agora, fora o problema da discussão da lei de diretriz orçamentária. A lei de diretriz orçamentária é o que estabelece qual é o orçamento ano a ano. E que agora os parlamentares, na sua maioria, vasta maioria, serão parlamentares do Norte e Nordeste, de estados consumidores de impostos e não de estados geradores de impostos. Veja, isso aí que está em jogo. Então a gente está falando aí potencialmente de trilhão. Não é nem só os bilhões aí que eu já falei, que são desvios diretos. Mas estamos falando de trilhão quando se consome, quando você contabiliza os efeitos indiretos na lei de diretriz orçamentária. Então, um absurdo. O que a gente precisa é de uma revisão política geral, uma emenda constitucional para acabar com esse teto máximo de 70, travar o número de deputados, espero que voltemos ao número anterior de 513, no mínimo isso, ou até diminuir o número de deputados, travar esse número e deixar um mínimo, não com 8 deputados, mas sim talvez 2, mínimo. Ou seja, já é gerar distorção também, mas diminui muito esse efeito distorsivo. Porque aí você tem, no parlamento, a representação de um eleitor, um voto.
E é isso que é imprescindível para que a gente tenha representatividade. Caso contrário, você gera esses efeitos em que um eleitor no Acre, no Amapá, Roraima, Rondônia, eles valem 6, 7, 8, 9, 10 eleitores do estado de São Paulo ou dos outros estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso é um absurdo, tem que acabar e tem efeito, sim, na qualidade de vida de todos aqueles que pagam imposto. E a gente já está vendo isso, eu tenho percorrido cidades em São Paulo, eles estão indignados, todos faltando dinheiro para saúde, educação, e para onde está indo esse dinheiro, que deveria estar voltando para São Paulo, o maior contribuidor? Não, está sendo desviado aí em emendas parlamentares, esses deputados que são menos representativos em número de votos, menos representativos até nos seus coeficientes, seus estados que não produzem nada, então a sua economia não é tão diversificada, é tão dinâmica quanto a de São Paulo, e estão passando julgamento num orçamento que deveria ser plural de uma economia sofisticada. Veja o absurdo, é isso aí, esses impactos aí que a gente precisa mitigar, precisamos de uma comissão especial, precisamos de uma emenda parlamentar, a gente já está trabalhando nisso. Mas olha, meus caros, é para ter um levante sim, tá? Deixar isso bem claro. É para ter um levante sim, de prefeitos, de vereadores, de cidadãos, não somente em São Paulo, que eu tenho apontado isso sistematicamente lá para o Estado. E eles já sabiam disso, mas tendo um deputado, eles começam a ter um pouco mais de confiança de poder reverberar isso. Mas agora outros estados precisam entrar nessa brincadeira, porque Brasília não está brincando, não. Quando a questão é dinheiro, o desvio que Brasília pratica é monumental e não tem vergonha.